Olá, seja bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast onde você aprende da sua vida cotidiana, aplicado na Bíblia de uma forma descontraída e também descomplicada. Hoje nós vamos tratar de um assunto, um assunto fantástico: ciência e fé. O que será que acontece quando a gente mistura essas duas coisas? Será que ciência e fé se misturam ou não? É um embate que sempre está aí no meio acadêmico, no meio da ciência. E para falar sobre isso, nós temos uma pessoa que é muito massa, ó. Ela é formada em biotecnologia, graduada em biotecnologia pela Unesp e ela é doutora em ciências biológicas pela USP. Então, para falar sobre ciência e religião, nós temos aqui a Luciana Rio. Luciana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda ao BeiraCast. Então, para a gente começar a falar sobre isso, eu quero que você se apresente para a galera, conte um pouquinho mais aí da sua carreira acadêmica, de onde você veio, como que você começou, como foi a ideia de você estudar sobre biotecnologia, sobre ciências biológicas. Bom, eu sou daqui, né? Sou joinvilense. Eu cresci aqui, na verdade, eu nasci em Belém. É outra história. E aí, eu nunca soube direito o que fazer, mas eu queria fazer alguma coisa diferente. E nessa busca pelo diferente, eu encontrei a faculdade de biotecnologia. Legal. E quando eu olhei o currículo, eu me apaixonei. Porque a gente estava vivendo ali o início dos anos 2000, e então tinha muita coisa promissora para acontecer na área da genética. E aí eu fui embora de Joinville, fui para fazer a faculdade em Assis. Eu fiz na Unesp de Assis Biotecnologia. E aí, quando você se forma, você descobre que você se formou em tudo e não sai fazendo nada. Você precisa fazer uma pós-graduação. Uma especialização, né? E eu fui me especializar em farmacologia. E aí eu fui para a USP, para a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E aí eu fiz farmacologia, mestrado, doutorado, 2 aninhos de pós-doc para fechar essa formação aí. Legal, então hoje o nosso assunto é sobre ciência e religião, como você tem aí um grande currículo dentro da área acadêmica, né? Então nós vamos iniciar falando então sobre como que foi a sua expectativa inicial dentro da área acadêmica em relação à ciência e à religião. Como que foi esse seu início ali dentro da área acadêmica pós-graduação? Porque quando você está na graduação ainda é um pouquinho mais leve. Acredito que na sua área não tanto, né? Mas depois acaba ficando um pouquinho mais diferente, né? Então, é curioso porque, na verdade, os maiores desafios eu encontrei na graduação e não na pós-graduação. Sério? Eu achei que fosse ao contrário. Pois é. Então, na graduação, eu tive um professor, também não foi nada assim muito drástico, mas eu tive um professor de bioestatística formado na USP, então a turma já tinha um pouco mais de ressalvas com ele, assim, e que ele falava claramente contra essa questão das pessoas terem fé e trabalharem com coisas na área da ciência. Então, ele era defensor das ideias do Richard Dawkins e falava isso nas aulas claramente, assim. E não me surtiu nenhum efeito assim de perseguição, nada direta, mas era muito desconfortável perante os outros alunos, porque todo mundo sabia que eu era crente, que sábado eu ia para a igreja, que eu não fazia várias coisas. Então, não era um ataque direcionado para mim, mas acabava sendo indiretamente, porque todo mundo sabia que eu era a mais, assim, que ia na igreja e tal. E aí, quando eu decidi ir para a USP, tendo essa experiência com ele, que era formado na USP, eu pensei, bom, agora a coisa vai apertar um pouco mais. Mas eu já estava mais velha, eu já tinha um pouco mais de vivência, né? E quando eu cheguei na faculdade da USP, eu me deparei com um contexto muito diferente, assim. A maioria dos meus colegas de pós-graduação, eles seguiam alguma fé, eles tinham alguma religião praticante. E muitos deles cristãos. Inclusive, o meu orientador de doutorado, Deus foi muito bom comigo nisso, ele era cristão, ele é batista. Legal. Então, a gente teve algumas conversas, eu pude deixar alguma literatura para ele, a gente tinha essa identificação, né? Como eu adventista e ele batista. Mas foi um contexto muito mais respeitoso na pós-graduação, no sentido da liberdade religiosa, do que na graduação eu vivi.
Legal, porque a gente tem uma imagem de que o cientista, né? A gente tem aquela imagem, na verdade, de cientista do Albert Einstein, né? Que é um cientista maluco, que tem o cabelo arrepiado e é totalmente alienado das coisas, mas na verdade, quando você vai para a realidade, como você está me contando, é uma realidade totalmente diferente, né? A gente tem essa ideia caricaturada, É né? isso, exatamente. E isso é culpa muito dos próprios cientistas, porque a tendência é o grupo se fechar nele mesmo. E durante muito tempo a divulgação científica era voltada só para as pessoas especializadas na área. Hoje que a gente tem aí pessoas com um pouco mais de tato, traduzindo ciência para o leigo e para a população em geral. Então, a gente está vendo talvez o começo de uma desconstrução dessa imagem do cientista. Mas a verdade é que, assim como qualquer coisa feita por homens, a ciência tem coisas boas e coisas ruins, tem fraude, é movido, às vezes, por motivos que não são os melhores. E os cientistas, sendo seres humanos, eles têm os sentimentos e necessidades como todo mundo, inclusive necessidade espiritual, né? Então, por mais que eu, às vezes, não concordasse com a fé de um determinado colega, mas era um colega crente em determinada fé. E houve muito respeito na liberdade religiosa de todo mundo. Então, na verdade, quanto mais eu subi, mais respeitoso ficou o ambiente. Então, foi legal nesse sentido. Legal, muito bacana. Eu acho que, como você disse, é legal essa ideia de que hoje a ciência está um pouco mais aberta nesse sentido, né? Porque se a gente for olhar há um tempo atrás, a ciência ela era totalmente ateísta, né? Era uma ciência quase que 100% ateísta. E hoje em dia a gente tem outras ideias como design inteligente, por exemplo, que a galera está estudando bastante hoje em dia, que existe uma grande massa de cristãos dentro da ciência, né? Então, existem outros vieses que estão vindo. Mas sabe, Joe, eu vou discordar um pouco de você, porque... Me corrija, porque a profissional é você, não é da minha área. Essa ideia, assim, de que existe essa separação e de que muito era voltado mais para o ateísmo, na verdade, ela foi sendo construída para nós e nós, como sociedade, fomos comprando essa ideia. Porque para mim é totalmente senso comum, né? Pois é, se você parar para pensar, muito da ciência e das artes e do conhecimento, antigamente era feito dentro de ambientes religiosos. Vou te dar um exemplo. Mendel, que é o pai da genética, ele fez os experimentos dele todos no jardim do convento onde ele trabalhava, que é no território hoje, que é a República Tcheca, né? Ele era monge. Então, assim, ninguém contesta a validade dos experimentos dele por conta disso. Na verdade, quem tinha conhecimento, quem tinha um pouco de recurso, quem tinha um pouco de cultura, quem era letrado e que podia se dar ao luxo de estudar um pouco qualquer coisa que fosse, era quem estava dentro de um ambiente religioso. O resto da população... estava, coitado, vendendo o almoço para comprar janta, estava preocupado com a sobrevivência. A maioria era analfabeto. Entendo. Então, durante muito tempo da história, a ciência caminhou junto com a religião muito bem. E, em determinado momento, a gente vê essa ruptura. E talvez por herança do iluminismo, por algum ressentimento por coisas que aconteceram na Idade Média, mas criou-se essa divisão e esse conflito entre religião e a ciência. Mas que, na minha opinião, é um conflito criado. E que a gente, como sociedade, comprou essa ideia. Porque ele, na verdade, não existe. É um conflito que, na minha opinião, não existe. Legal entender isso. Porque, como eu te disse, essa era a minha visão como... Eu sou publicitário, né? Não tem nada a ver com a área de ciências biológicas, né? Mas... é muito interessante ver que isso é desmistificado dentro do meio acadêmico, né? Isso. É muito bacana entender isso, muito legal Se você mesmo. tem um olhar um pouquinho mais aberto, né? Sem preconceitos para olhar, você vai investigando os casos e fala, não, poxa, peraí, essa pessoa acreditava, essa pessoa também era crente. Então, você vê que a coisa não foi sempre assim, né? De uns tempos para cá é que esse conflito a sociedade incorporou como sendo verdade, mas... na minha opinião, na minha visão, nem existe. Legal. E como que foi para você essa experiência acadêmica? Ela te trouxe benefícios para a sua vida espiritual? Você conseguia enxergar Deus através da biotecnologia ou através das ciências biológicas dentro dos estudos que você desenvolveu ali?
É engraçado, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que a gente tem coisas para estudar ainda. Então, a primeira coisa, assim, para mim, é perceber que o conhecimento não tem fim. A gente, por mais que a gente estude e aprenda, sempre tem uma molécula nova para descrever, uma enzima nova para trabalhar, um aspecto que ninguém entendeu ainda. Para você ter ideia, no laboratório onde eu fiz o doutorado, eu trabalhei com um reflexo humano chamado quimiorreflexo. É um reflexo autonômico de modulação da nossa resposta cardiovascular e respiratória quando a pressão parcial de oxigênio está baixa no sangue. Ou seja, é fisiologia pura do nosso funcionamento. Então, até hoje, a gente não tem todo o conhecimento nem sobre o nosso próprio organismo. O que dirá sobre todo o restante, sobre planeta, sobre animais, sobre vegetação, enfim. Os vários temas que a gente pode caminhar aí na ciência, né? Então, o primeiro aspecto para mim foi esse, assim, de que não existe fim. Realmente é infinito. É uma fonte de conhecimento que nunca acaba. Você vai investigando e quanto mais você investiga, mais coisa aparece para você ir caminhando atrás. Muito legal. E a outra coisa é realmente enxergar a ciência como ferramenta para você conhecer mais a criação de Deus, né? Porque existe um lado que nos conforta e que nos me fugiu a palavra, que nos mantém, né? De acreditar e tudo bem, mas existe um lado que a gente quer entender e quer buscar mais e quer melhorar. E toda a evolução que nós temos dentro de tecnologia, foi Deus que capacitou o homem, foi Deus que deu inteligência, Deus que deu sabedoria, para que o homem pudesse caminhar nesse sentido. Com certeza. Então, sem dúvida, a ciência é muito mais uma ferramenta para a gente trabalhar tudo isso que foi criado por Deus. Geralmente a gente tem a ideia de que, e isso eu já vi várias experiências de outros colegas que entraram na faculdade e eram cristãos e acabaram alienados com alguns estudos e deixaram a fé por acabar crendo que realmente a ciência ela leva para um outro lado. Não só a ciência, mas também a psicologia, que muitos adventistas saem da igreja quando fazem uma faculdade de psicologia. Eu sei que leva para um outro lado totalmente diferente da ciência biológica, mas muitas vezes a galera se perde no meio acadêmico, se perde da fé e acaba saindo da igreja nesse momento. Eu acredito que cada experiência, né, é única. Eu estou me baseando aqui na minha vivência. Mas dentro do que eu vivi no ambiente acadêmico, o que eu vejo é que existe muita influência de alguns pensadores. Por exemplo, o Richard Dawkins, que eu já citei aqui, que se a pessoa não tem uma fé firmada, né? Forte antes, construída antes, ela acaba sendo levada por essas ideias, por uma questão de ego. Porque esses pensadores, eles jogam pesado. Eles jogam, assim, a ideia de que quem tem uma fé, uma religião, é ignorante, não está se baseando na razão. Então, coloca o outro lado lá embaixo. Dawkins, por exemplo, fala isso, né? Que crer em Deus é um delírio, é uma coisa construída pela sociedade, né? Isso. Então, na verdade, quando você se sente assim rebaixado, colocado de lado e você trabalha com ciência, você fala, opa, eu não sou ignorante. Tudo que uma pessoa que trabalha com ciência não quer é ser considerado ignorante. Então, ele acaba, se ele não tiver uma fé bem firmada antes, ele realmente vai acabar adotando essas ideias, né? E o Richard Dawkins faz isso, e eu acredito que é por isso que ele ficou tão assim famoso. As obras dele ganharam muita projeção, assim, porque ele pega exatamente nesse ponto do ego, assim, da pessoa. Então, eu não quero ser ignorante. E ele defende o racionalismo científico. E até aí está tudo bem. Que a ciência tem que ser racional. Claro. O método científico é um método trabalhado todo em cima da razão. Você analisa, você observa, você faz experimento e depois você vem com uma ferramenta de matemática, que é a estatística, para ver se aquilo que você observou tem valor, tem relevância ou não. E até aí está tudo bem. Ele está certo em defender o racionalismo. O problema é dizer que esse racionalismo não consegue conviver
com uma fé, com uma religião. Ele diz que a religiosidade do mundo é como se fosse algo que inebria a mente, né? Que deixa a mente inebriada. Então, ele desqualifica completamente qualquer religião, qualquer fé. Legal. E como que você vê isso? Como que você acha que... como você contrapõe essa ideia de Dawkins dentro da sua vivência? Sabe, eu acho que ele teve tanto sucesso em divulgar essa ideia porque ele pegou num ponto... Ele é resultado de uma construção que a sociedade vem vivendo de desumanização das pessoas. Uhum. Então, por exemplo, durante muito tempo a gente veio pensando que a gente tem que produzir cada vez mais, que descansar é coisa de gente fraca e que você tem que ser produtivo o tempo inteiro e que, né, um monte de coisas. E nesse sentido, a gente vai se desumanizando. E quando ele olha para a sociedade, para a história da sociedade mundial e fala que a religião é algo que empobrece a sociedade, é algo que deixa a sociedade ignorante, que seria melhor que nenhuma sociedade tivesse tido religião, ele está negando a própria necessidade de Deus que é inerente do ser humano. E quando eu falo isso de uma maneira bem ampla. Se você pensar lá nos egípcios, eles tinham tanta necessidade de Deus que eles criaram vários para eles, né? Sim. Eles tinham N deuses. Tudo dentro da natureza eles comprovavam com deuses, né? Isso. Então, assim, independente, né? Eu, como cristã, de aceitar ou não divindades de vários povos, mas eu entendo que essa característica inerente do ser humano de ter uma necessidade de aceitar de que existe algo maior que ele, de que algo que tem mais controle que ele, né? Faz parte da natureza humana. E quando Dawkins fala isso, ele está sendo resultado, ele está sendo produto de uma construção social que a gente vem encarando aí há centenas de anos, sabe? Uhum. Porque a gente vem num processo de desumanização. Cada vez você tem que ser mais autossuficiente, você tem que produzir cada vez mais, descansar cada vez menos. E, olha, essa semana eu estava vendo uma notícia sobre a escala 996. Você já ouviu falar dessa escala de trabalho? Uhum. É a nova escravidão, né? É o novo tipo de escravidão. Então, a pessoa tem que trabalhar das 9 às 9, 6 dias da semana. Se isso não é procurar desumanizar o indivíduo, né? Então, a gente vive nesse contexto, assim. E eu acredito que ele ganhou tanta projeção porque ele veio nessa esteira, ele foi junto disso e as pessoas, é verdade. Então, realmente, né? Eu tenho que produzir, eu tenho que ser autossuficiente. A religião só deixa todo mundo mais ignorante e acomodado. Então, acabaram aceitando as ideias dele. Legal, porque a gente vê que realmente tudo que você estudou dentro da sua área, de uma certa forma, traz e volta para que a ciência realmente mostra e atesta, de certa forma, a existência de Cristo, a existência de um Deus que criou tudo, né? Por exemplo, em Salmos, no capítulo 19, versículo 1, fala: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Então, eu posso afirmar, e você vai me responder, realmente você consegue enxergar dentro do que você estudou que existe um Deus criador por trás de tudo? Porque você mesma disse, no seu estudo ali em relação ao corpo humano, vocês não conseguiram nem descobrir tudo ainda sobre o corpo humano. Não, tá muito longe disso. Tá muito longe de descobrir. Então a gente vê que realmente... Com certeza. E porque nada termina ali. Então, por mais que você estude, você descubra uma coisa e você, hoje, com as técnicas que tem hoje, não descubra uma função, não descubra um papel, dali a algum tempo vai se descobrir. Então, certamente, tudo é obra da criação divina, tudo tem um propósito para ser criado dessa forma, para ser obedecido assim. E quando eu digo ser obedecido assim, é seguir o manual de instruções de quem criou, porque às vezes a gente não entende o porquê de uma instrução. É melhor aceitar, porque talvez a gente ainda não tenha descoberto aquilo que seria necessário cientificamente para entender o motivo. Mas, sem dúvida, porque... E é exatamente o bonito da ciência é a construção. Ninguém consegue resolver uma questão sozinha. Então, a gente tem aí... Eu te falei de Mendel, que é o pai da genética.
Mas ele ficou muito longe do que a gente tem de genética hoje. Foi uma construção, né? Foi que veio ao longo uma do tempo. construção. E é uma construção que vai e às vezes tem que voltar para corrigir algumas coisas e depois segue adiante. Então, o bonito da ciência é isso, assim, é que cada um dá uma pequena contribuição. E nesse sentido, com certeza, é tudo obra da criação de Deus, porque se, por um lado, a gente é limitado em determinado momento da história para enxergar a completude, dali um tempo, com mais técnicas, com mais avanços, a ciência consegue explicar um pouquinho mais. De novo, não tudo, um pouquinho mais. E assim vai. Avançando. Isso. Legal. Você me falou que teve uma experiência dentro do meio acadêmico que te surpreendeu para um lado bom. Que a ideia que nós temos também, acredito que era a sua antes de entrar no meio acadêmico, né? Mas você teve alguma experiência negativa que te impactou dentro dessa sua trajetória dentro do meio acadêmico? Olha, eu acho que foi esse professor de bioestatística foi o mais marcante, assim, porque o ano, eu vou me entregar agora, o ano era 2007, mais ou menos, que eu cursei essa disciplina. E o livro do Dawkins saiu em 2006. Então, eu imagino, assim, que ele tinha terminado de ler, ele estava com aquilo pegando fogo dentro dele, assim. Então, nem era matéria dele, mas ele falava sobre isso e ele colocava a gente no chinelo mesmo. Tipo, se vocês querem fazer ciência de verdade, vocês vão ter que deixar essas coisinhas de criança que vocês aprenderam em casa. Deus não está morto, né? Vocês vão ter que deixar essas coisinhas de igreja que vocês aprenderam em casa, porque agora não cabe mais, agora a coisa fica séria, né? Então, foi um posicionamento mais firme, assim, que eu enfrentei nesses anos todos. E como eu te falei, Deus foi muito bom para mim, porque depois eu tive uma orientadora de mestrado que ela não entrava nessa seara, assim, de religião. Depois, no meu doutorado, o meu orientador era batista, então foi muito bom a gente conviver. Foram 4 anos, né? E depois, no pós-doc também, eu não tive mais nenhuma menção, assim, sobre isso. Então, foi mais respeito do que qualquer outra coisa. E também a gente vai amadurecendo, né? Ali eu já estava mais madura, já estava mais assim, bom, esse é o meu posicionamento, se quiser aceitar, eu sei os meus direitos, como liberdade religiosa me dá, né? Então, foi mais tranquilo. Perfeito. Eu quero que você me conte, se você puder, uma experiência que te trouxe, assim, uma clareza gigante para sua vida espiritual. Você teve alguma coisa dentro dessa sua trajetória acadêmica que marcou dentro da sua vida espiritual? Olha, sem dúvida, é a parte prática da coisa. Quem faz mestrado e doutorado, geralmente vive da bolsa de financiamento. E uma vez eu ouvi de um professor que fazer ciência no Brasil é igual abrir um restaurante no deserto. É a mesma coisa que artes, né? Então, e isso me caiu assim, eu falei, nossa, é isso mesmo. Porque assim, se você for abrir um restaurante, o último lugar que você vai pensar em abrir um restaurante é no deserto, porque vai falir o seu negócio. E fazer ciência no Brasil caminha muito nesse sentido, assim. A gente luta muito por coisas muito básicas. A sociedade não entende muito esse papel. Você é estudante, você é profissional, o que você é? Uhum. E quando você entra numa pós-graduação, que direitos você tem? Porque você não tem direitos trabalhistas, você não tem direito a férias. Se você fica doente, você se afasta, mas você não tem nada para te garantir, dependendo de quanto tempo você precisar ficar afastado. Durante muito tempo, as mulheres que engravidavam na pós-graduação, elas não tinham direito nem à licença maternidade. Nossa. Então, isso mudou quando eu estava na pós-graduação. Então, assim, faz uns 10, 15 anos que isso avançou nesse sentido. Mas é meio um limbo profissional que você fica ali, porque você não é nem estudante, porque você já se formou, mas você não é profissional, porque você não tem uma carteira assinada, então a gente vive de financiamento. E, sem dúvida, para mim, a experiência foi Deus prover os financiamentos todos que eu precisava, todas as bolsas que eu precisava para caminhar até o final do pós-doc que eu caminhei. Então, eu vou te dizer assim, foram anos de angústia, porque não é fácil, a gente fica, né, nervoso, preocupado, mas eu tive bolsa de mestrado, de doutorado, depois consegui bolsa de pós-doc para fazer. Então, foi nesse sentido, assim, de Deus prover os meios que eu precisava para me manter ali e estudar o que eu queria estudar.
Perfeito. Resumindo então, a gente tá quase no final. Ciência e religião são inimigas? De forma alguma, não existe esse conflito. A ciência é uma ferramenta para você entender a criação de Deus. Não existe esse conflito, essa ideia a gente comprou ao longo do tempo. Perfeito. Eu queria que você desse uma dica para quem está pensando em entrar nessa área acadêmica, quem está querendo ingressar, quem sabe no mestrado, no doutorado. É uma dica que você pode dar para eles de como eles manterem a fé viva dentro disso. Isso, a minha dica, a minha sugestão é vá, não se acovarde, vá. Se você tem essa vontade no coração, você só vai ter paz o dia que você conseguir terminar tudo isso. Então vai e faz. Se tem essa vontade, vai e faz. Seja firme, né? Eu acredito assim, respeitando os posicionamentos, porque você acaba entrando num meio onde está em contato com pessoas de vários pensamentos, várias ideologias. E você pode surpreender, esteja aberto para receber boas surpresas, porque Deus opera e operou na minha experiência, acho que vai operar na experiência de quem estiver disposto a colocar a sua inteligência a serviço de conhecer algum aspecto da criação de Deus. Perfeito. Acho que é importante, como a gente viu aqui na história da Luciana, é você estar firmado e com a sua fé muito, muito firmada em Cristo. Porque se você não tiver com a sua fé firmada em Cristo, muitas coisas acontecem e você acaba ficando para trás com a sua fé, porque a sua fé não está firmada em Cristo. E às vezes, por uma ideologia ou outra, acaba você deixando de acreditar em Deus porque não tem uma fé firmada em Cristo. Eu acho que isso é muito importante porque os jovens que estão nos assistindo, eles enfrentam vários desafios no meio acadêmico. E muitas vezes eles acabam ficando perdidos por quê? Porque você precisa ter uma fé fundamentada em Cristo. Fundamentada em Cristo. Luciana, muito obrigado por esse papo. Eu que agradeço. Foi muito legal. Confesso para você que, a minha mente explodiu porque eu pensava de uma forma totalmente diferente. E, muito legal mesmo. Você tem algum recado que você gostaria de deixar para o pessoal agora para finalizar? Você pode falar nessa câmera aqui, se você quiser. Olha, o meu recado é, independente de você querer trabalhar com alguma coisa da ciência ou não, não leve adiante essa ideia de que ciência é o oposto ou está em conflito da fé. As duas coisas andam de mãos dadas e se você tiver um pouquinho assim de um olhar mais atento, você vai enxergar que as coisas andam juntas e que, na verdade, a ciência é uma ferramenta da fé. É uma das ferramentas que pode ajudar a você se firmar ainda mais na tua fé. Então, independente, né, do público leigo aí ou de alguém especializado na área, mas a minha sugestão é para você manter o olhar aberto, sem preconceitos. Existe muito preconceito também dentro do meio religioso, olhando para o meio científico. Essa coisa vem dos dois lados. Uhum. Então, que você possa ter aí um olhar mais aberto, mais atento para enxergar que, na verdade, a ciência ela ajuda muito a aumentar a sua fé. Basta você estar disposto a isso, a enxergar. Perfeito. Obrigado mais uma vez, Luciana, por estar com a gente aqui. Então, esse foi o nosso BeiraCast. Quero pedir para você, eu sei que você está careca de saber, eu falo todo o episódio, mas você que ainda não é inscrito, está chegando aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço para que você, então, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. Segue o nosso podcast aí na sua plataforma digital, que é o Spotify. E a gente se encontra aqui, então, na semana que vem, na próxima sexta-feira, às 18 horas. Obrigado, Luciana. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.